Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Os professores e os pais têm feito um trabalho, em muitos casos, heroico, com as aulas em casa e à distância, mas sabemos que a sala de aula é o melhor lugar para os alunos conseguirem fazer as suas aprendizagens e nada substitui a interação com o professor e os colegas em regime presencial. A reabertura das escolas tem que fazer consigo o compromisso e tem de trazer consigo o compromisso em conferir prioridade máxima à vacinação e testagem para que o fantasma do confinamento não regresse. Assim, o Governo anunciou a toda a comunidade escolar que esta será vacinada na primeira fase de vacinação. E, segundo o noticiado ontem pelo público, os professores e funcionários das escolas vão receber um SMS para agendar a vacinação esta quarta-feira. Esta é uma notícia de ontem e a primeira questão que trago, porque trago várias sucessivas ao Sr. Ministro, a primeira questão que trago ao Sr. Ministro é a seguinte: das dezenas de professores que contactámos durante o dia de hoje, nenhum ainda recebeu um único SMS para a vacinação. Sei que são 6:15 da tarde e até à meia-noite ainda é quarta-feira. Em todo o caso, a minha questão é a seguinte: esta notícia amanhã é fake news, ou seja, notícia falsa, ou não será uma notícia falsa? Sr. Ministro, muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Ministro, para responder, por favor. Relativamente a essa questão, e agradeço a pergunta, Sra. Deputada, nós tivemos a oportunidade de transmitir aquilo que foi a informação que a Task Force nos enviou. A Task Force enviou-nos um conjunto de informações, tendo sido diretamente contactadas as escolas que vão receber vacinação, e segundo o que a Task Force organizou, basicamente o que vai acontecer é que todas as comunidades escolares, ou mesmo o próprio Conselho, se tiverem entre 0 e 250 pessoas que vão ser vacinadas, essa vacinação vai ser feita nos próprios centros de saúde. Entre 250 e 500 pessoas, essa vacinação vai ser feita, na maioria dos sítios, em ambiente escolar. E aí os diretores já foram informados e iriam ser também os professores contactados telefonicamente. Com mais de 500 pessoas, segundo a Task Force, o que acontece é que vão ser utilizados os centros de vacinação que estavam previamente preparados pelas autarquias e que serão utilizados durante estes fins de semana para a vacinação do pessoal docente e não docente e depois também para todo o esforço de vacinação e de aumento da capacidade de vacinação por parte de todo o esforço e da campanha de vacinação. Nesse sentido, o que foi informado, inclusivamente existe um folheto que foi enviado às escolas por parte da Task Force, o que basicamente vão receber hoje esses docentes, esses não docentes, todos aqueles que trabalham nas escolas. Quero recordar-lhe que aqueles que vão ser vacinados esta semana, este fim de semana, que são cerca de 80 mil, são todos aqueles que trabalham no pré-escolar, todos aqueles que trabalham no primeiro ciclo e também os da dita escola a tempo inteiro, os que trabalham nos CAF, nas AECs e nas atividades de apoio à família. E receberão hoje, segundo nos foi transmitido pela Task Force, uma mensagem de texto à qual têm que responder se querem ou não ser vacinados e recebem também informação sobre o local e sobre a hora a que vão ser vacinados. E terão que o fazer até amanhã e no próximo sábado e no próximo domingo teremos a vacinação, o primeiro exercício de vacinação e, segundo nos informam, são cerca de 80 mil, que queremos, entre todos, que corra bem. Porque poder aumentar a resiliência do Estado com a vacinação dos docentes e não docentes das nossas escolas tem também que servir para que este exercício possa correr bem, para que possamos ter maior capacidade e para que possamos aumentar a velocidade de vacinação das nossas escolas. Nós fomos informados relativamente a isso, nós informamos as nossas escolas relativamente a isso e acreditamos que é necessariamente, e queremos todos, independentemente de ser governo, independentemente de ser do Partido Social Democrata, queremos certamente todos que seja assim que aconteça. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, por favor, para continuar. Exatamente, queremos todos que assim aconteça, daí estarmos preocupados pelo facto de não conhecermos nenhum professor que ainda tenha recebido esta SMS a esta hora. Desses níveis de ensino? Sim, só do primeiro ciclo. Foram os que perguntámos, foi do primeiro ciclo.
e de vários distritos do país, portanto, não só de Lisboa, não só do Porto, também de Castelo Branco e, enfim, de Trás-os-Montes. Relativamente à vacinação, é certo que todos nós queremos que ela corra o melhor possível e também por isso estamos preocupados em perceber se a vacinação irá ou não incluir, e estamos a falar de creche, ensino secundário, ensino público, se este ensino secundário, da creche ao ensino secundário, serão abrangidos todos os profissionais dos ensinos público, social, privado e cooperativo ou serão só abrangidos os profissionais do ensino público? Além destes, os assistentes operacionais do pré-escolar e primeiro ciclo desta primeira fase estão incluídos também os funcionários das autarquias ou, pelo contrário, são apenas os que estão com o Ministério da Educação, mesmo as autarquias que têm ou não têm transferência de competências? Sabemos que o pré-escolar e o primeiro ciclo está, em grande parte, com as autarquias. Sr. Ministro, por favor. Essa é a informação que nós demos às escolas. As listagens foram preparadas pelas escolas e a informação que foi dada à escola foi que todos os trabalhadores docentes e não docentes que trabalhassem em ambiente escolar fossem integrados neste exercício. Essas foram as instruções dadas aos diretores de escolas, também a quem dirige as escolas do privado, do setor particular e cooperativo, imagino eu também do setor social e solidário, que, como sabe, não é tutelado pelo Ministério da Educação, que todos aqueles que estão em ambiente escolar têm a possibilidade de ser testados e têm a possibilidade também de serem vacinados, independentemente de serem trabalhadores do Ministério da Educação, independentemente de serem trabalhadores das autarquias, ou mesmo, como sabe e conhece bem, por exemplo, as AECs, existem prestadores de serviços que todos os dias vão às escolas, ou, por exemplo, também aqueles que trabalham nas cantinas, nos refeitórios e que muitas vezes também são de empresas externas. Obviamente que as listas foram preparadas, foram enviadas à Task Force e, obviamente, existe uma calendarização que irá até ao final do mês de abril. O que nos foi dito pela Task Force é que agora seriam preferencialmente vacinados os do pré-escolar, os do primeiro ciclo e os da escola a tempo inteiro. Foi dito também que todo e qualquer docente que não recebesse a informação, isto é, o SMS para ser vacinado, que se tinha que dirigir ao seu diretor de escola ou a quem dirige a sua escola para informar, para que depois nós, Ministério da Educação, possamos ser informados e informar a Task Force. E dou-lhe exemplos tão simples como este. O número de telefone poder estar hipoteticamente errado ou o número do SNS não coincidir com o nome da pessoa. E por isso é importante que todas as informações sejam fiáveis, fidedignas, para que o processo possa acontecer o mais rapidamente possível. Mas eu acredito que neste processo de vacinação de docentes e não docentes não vai acontecer nada que não esteja a acontecer em todos os processos feitos em massa desta natureza. Como vimos, muitas vezes é preciso adaptarmos e, infelizmente, tivemos que atrasar, inclusivamente, o ritmo de vacinação pelas questões relacionadas, por exemplo, com a vacina da AstraZeneca. Muito obrigado. Senhor Deputado, por favor. Muito obrigada. Então, depreende-se que os assistentes operacionais das autarquias estarão também incluídos na vacinação. Calculo eu pelas palavras do Sr. Ministro. Outra questão ainda relacionada com a vacinação, qual será o grupo de vacinação onde serão incluídos os alunos, os docentes, os não docentes e os técnicos especialistas que trabalham com os alunos de necessidades educativas especiais, nomeadamente alunos com autismo, com multideficiência ou com paralisia cerebral? Sr. Ministro. Sr. Ministro, por favor. Eu queria dizer porque perguntou quando é que seriam vacinados os alunos. Os alunos não entram no processo de vacinação. Segundo a informação que nos foi dada, a prioridade, obviamente que eu imagino que, basicamente... Eu pedia que não entrasse em diálogo. Relativamente a esta fase de priorização, relacionado com a resiliência do Estado e associada também à outra primeira fase relacionada com os maiores de 80 anos, os maiores de 50 anos com comorbilidades, aquilo que fomos informados por parte da Task Force, e mais é conhecido, é que os grupos que estão integrados são os docentes e não docentes, isto é, os trabalhadores das nossas escolas, das nossas creches, em toda a escolaridade obrigatória e também nas creches, nos jardins de infância
e, por outro lado, também, pelo que eu entendi, no setor social, também nas ofertas do setor social que existem e que acabam por coadjuvar o trabalho das nossas escolas. Relativamente a esses grupos em concreto que me falou, em princípio eles entrarão em função do nível educativo onde trabalharão, e isso foi o que foi pedido às escolas, e as escolas forneceram listas que nós confiamos necessariamente para que eles possam ser vacinados. Nós sabemos agora que são estes professores e educadores e não docentes que estão a ser ou que serão vacinados, e acreditamos que também professores do ensino especial, por exemplo, poderão estar, desse grupo de recrutamento, poderão estar também agora nesta fase. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Ministério da Educação também informou esta semana, em comunicado, que foram testados mais de 82 mil trabalhadores, docentes e não docentes, do pré-escolar primeiro ciclo, num rastreio que revelou 80 casos. Segundo o comunicado, a campanha de testagem abrangeu trabalhadores, docentes e não docentes do setor público e privado. O Sr. Ministro está em condições de me responder quantos testes foram realizados no setor público, quantos foram realizados no setor social e quantos foram realizados no setor privado e cooperativo? Muito obrigado. Eu o conhecimento que tenho foi 82 mil testes. Nós ontem só publicitámos, digamos assim, e demos conhecimento, através da comunicação social, de todos os testes que tinham sido feitos no âmbito daquilo que o Ministério da Educação tutela, isto é, desde o jardim de infância público até ao final do 12º ano, independentemente de ser público ou privado. Mas já sabemos que depois existe no setor social e solidário, quem tutela diretamente essa questão é o Ministério do Trabalho, da Segurança Social e da Solidariedade, que também oportunamente, imagino eu, dará esses números relativamente à testagem que efetuou. Agora, o que eu posso dizer é o que foi pedido às escolas, e foram essas as listagens utilizadas, é que o Ministério da Educação, tanto no público como no privado, quis, e era essa a intenção, e por isso acreditamos que todos tenham tido a oportunidade. É verdade que a testagem não é obrigatória, é preciso deixá-lo claro, como a vacinação não é obrigatória, que todos os trabalhadores, docentes e não docentes, que trabalham em ambiente escolar, independentemente de serem trabalhadores do município, trabalhadores do Ministério da Educação ou de outras empresas que trabalham no âmbito escolar, estavam elegíveis para ser testados e para ser vacinados. Essa era a intenção do Ministério da Educação e assim foi comunicado. Obviamente que depois de eu dizer tudo isto, certamente numa comunidade educativa ou num conjunto de 100 mil possíveis testagens ou 150 mil testagens, obviamente que encontraremos alguém que certamente não foi testado e queria ser testado, mas não foi testado porque não estava lá naquela semana e não pôde ser testado. Estas eram as orientações muito claras por parte do Ministério da Educação. Todos aqueles que trabalham em ambiente escolar, independentemente de ser do público ou do privado, eram elegíveis para ter uma testagem na semana passada. Quero voltar a dizer como é que tudo isto acontecia. Basicamente, existe um primeiro varrimento para todos aqueles que entram nas nossas escolas, num determinado momento. 15 dias depois, neste caso 3 semanas depois, porque estamos na semana das férias, 3 semanas depois, o que vai acontecer é que, destes que entraram a primeira vez, em todos os concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, também serão testados, e todos aqueles que entrarem de novo serão necessariamente também testados. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada, por favor. Pergunto o seguinte, qual foi o seguimento dado aos 80 casos identificados? Ou seja, ao serem rastreados, nas 24 horas a seguir foram conseguidos entrar em contacto todos os contactos de alto, médio ou baixo, ou foram simplesmente mandados os positivos para casa e, enfim, toda a comunidade continuou a trabalhar normalmente? Aproveito e faço já a outra questão que tenho também, que é o seguinte, porque não são realizados os testes antes das aulas iniciarem, ou seja, para se testarmos os alunos, professores e profissionais antes das aulas iniciarem, evitaríamos o contacto de algum possível infectado com a comunidade escolar na primeira semana de aulas, conforme estes 80 contactaram. Portanto, a minha pergunta é esta, as duas perguntas prendem-se. Primeiro, se os contactos identificados, os 80, foram para casa ou se rastrearam todos os contactos e também os mandaram para casa, e se as próximas aberturas de aulas não vão ser rastreadas antes da primeira semana. Muito obrigado pelas suas questões, Sra. Deputada. Passamos ao Sr. Ministro para finalizar a resposta. De forma muito clara, nós desde o dia 20 de janeiro até à semana anterior da primeira
testagem desta segunda fase, fizemos 65 mil testagens. E nessas testagens que foram feitas ainda com as escolas abertas ou com as escolas de acolhimento abertas, e foi nessas escolas de acolhimento que fizemos, o que foi feito foi um contínuo de testagem. Eu disse-o de forma muito clara, não existe uma relação de implicação formal, nem é uma implicação, ou não existe aqui uma questão, nenhuma condição sine qua non de haver testagem e depois haver automaticamente entrada ou não em ambiente escolar. Não é isso que acontece. O que nós estamos a fazer é que num conjunto de redundâncias que temos em ambiente escolar, relacionados com os circuitos, relacionados com as bolhas, com a higienização de espaços, com a higienização das mãos, com a existência de máscaras, e queria recordar, por exemplo, o que fizemos agora de enviar para todas as escolas do primeiro ciclo, mesmo não sendo obrigatório, mas havendo muitos pais a dizerem que gostavam que os seus filhos utilizassem, nós providenciamos também essas máscaras para que eles, não obrigatoriamente, mas que as possam, se quiserem, utilizar. E agora acrescentamos 2 novos fatores. Um é a vacinação e outro é a testagem. E a testagem é feita, como vimos, e será feita em contínuo. Por isso, fazê-lo naquele momento, fazê-lo no momento anterior ou fazê-lo há 15 dias, obviamente que isto só resultaria, como eu disse, se nós fizéssemos de meia em meia hora, cada um de nós, um novo teste, e que isso necessariamente iria fazer com que, certamente, nós não vivêssemos, mas certamente tivéssemos a capacidade, seguramente, de fazer essa testagem. A pergunta também poderia ser feita exatamente ao contrário. Se nós tivéssemos feito no fim de semana anterior, ou mesmo na semana anterior, a pergunta poderia surgir por parte das associações de pais, dos autarcas, porque é que não fizeram na primeira semana de aula? Porque, entretanto, aquilo que foi feito já não serve para agora. E, muito provavelmente, quem estava positivo na semana anterior já não está agora. E, por isso, este é um puzzle que é impossível e infindável, Senhora Deputada. Relativamente aos 80 casos, foi feito exatamente o mesmo com os 100 casos nas 65 mil testagens anteriores, ou foi feito com os casos suspeitos ou positivos do primeiro período ou mesmo do início do segundo período. Seguiu-se os planos de contingência e isso cabe, obviamente, aos diretores das escolas, que têm procedimentos e protocolos, mas cabe, acima de tudo, à saúde pública. E esse é um trabalho da saúde pública. E eu queria dizer algo relativamente às testagens. No fundo, o Ministério da Educação está aqui a coadjuvar o trabalho da saúde pública. Mas relativamente à vacinação, este é um trabalho da saúde pública que está a fazer este processo de vacinação, que no fundo acaba por ser feito aos trabalhadores do Ministério da Educação, àqueles que estão ligados às atividades educativas e formativas, mas não é, e é preciso deixar claro, um trabalho do Ministério da Educação. Por isso nós estamos a fazê-lo, os diretores estão a colaborar, mas este é um trabalho de toda a sociedade, e é importante dizê-lo bem, é um trabalho mesmo de toda a sociedade. Relativamente àqueles casos positivos, seguiu-se os protocolos. Da mesma forma que se numa escola, imaginemos, não fosse ninguém testado, se houvesse um positivo também havia um protocolo. E esse protocolo só é efetuado pela saúde pública, porque é o médico de saúde pública que decide se existe rastreio a toda a bolha, se não existe, se houve perigo, se não houve, se a pessoa vai para casa sozinha, se leva mais 20 pessoas com ela. O que é que acontece não é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem um conjunto de protocolos dentro dos planos de contingência que existem em cada uma das escolas, aliás, que existem em cada um dos estabelecimentos, aqui também existe na Assembleia da República. Se em determinado momento existir um caso positivo, automaticamente é explotado o plano de contingência para que, muito provavelmente, deve existir uma sala de isolamento, onde a pessoa positiva vai e depois estão ativados todos os protocolos. E no nosso âmbito escolar acontece exatamente da mesma forma.